a mais um episódio do YouBiz Podcast. A melhor versão é essa que a gente está vivendo agora, porque são 3 temporadas, mais de dezenas de episódios. E aí, sabe o que é melhor? Os profissionais, eles têm se repetido a todas as edições. Por quê? Porque eles são os melhores. E os bons a gente não troca, na verdade. Prova disso é que eu tenho na minha frente 2 maravilhosas. A Ana Mary, mentora de mulheres, mentora de negócios, mestre em RH, que está aqui, ó, sobre o comando da faculdade Unicelv e de tantas outras coisas que ela já vai contar. Tô dando muito spoiler. E aqui na minha frente, a minha amiga maravilhosa, melhor arquiteta dessa cidade, tá? Eu falo com tanta vontade, assim, com tanto reconhecimento de causa. Porque a Flavinha Paz, ela é uma profissional super requisitada e hoje ela não é pautada em quantidade, meu amor, em qualidade. Isso na verdade, amiga. Bem-vindas, meus amores. Vocês, como sempre, abrilhantando o nosso cross-selling, né? Porque elas estão aqui no podcast, elas estão na revista, elas estão em todos os lugares com a gente e estão na nossa vida, o que é mais importante, né? E nem tem como sair mais. Não tem, amor, não deixa. Não tem. Eu travo, eu amarro, eu faço mandinga. Eu sou dessas, né, Flavinha? Muito amor, né? E a nossa agenda? Como é que faz para conseguir tomar um café com essa excelência, com Vossa Senhorinha? Tudo se encaixa, é só a gente combinar que encaixa. Amiga, eu tô falando isso porque eu sei que é uma correria louca, né? Eu sei que você tá no comando da arquitetura em várias clínicas agora. Você pegou um nicho, assim, muito seu, que tá com a sua cara, que tá com o seu toque. E eu fico vendo lá, né? Ela postando tal clínica agora, eu vou entrar de pé direito aqui, vou entrar... E isso é muito estimulador, né? Isso faz a gente reviver o que a gente já faz há muito tempo, mas com outras expectativas, né? Então, na verdade, quando a gente marca um compromisso com um profissional que também é competente dentro da sua área, a gente quer entregar para ele a excelência do nosso trabalho para ele potencializar o dele, não é isso? Então, tem muito comprometimento, ética, então a gente tem que, além de dar o nosso melhor, saber o que está fazendo. E nessa área requer muito estudo, conhecimento de causa mesmo, né? Porque cada profissional, a medicina é muito ampla, então cada um tem sua necessidade. Então, abraçar aquele leque, imagina, você quer fazer um posto, eu já fiz vários postos, né? Você quer fazer uma loja, tudo tem um direcionamento, uma casa, você sabe como funciona. Agora, um centro cirúrgico, então são várias outras habilidades. Então a gente tem, eu estou fazendo uma pós, né? Então tem outros cursos de vigilância, tudo que eu já fiz. Então tem uma bagagem por trás que às vezes fala assim, nossa, a Flávia está parada, não sei o quê, mas é estudo, filha, é estudo para você entregar o melhor. Porque além de tudo, ainda tem aquela Flávia que é mãe, que é esposa, que é, né? Dona de casa. Então, mulher multifases, né? Com certeza. Então, e pra gente entregar o melhor, a gente tem que ter muita força de vontade. Muita disposição, muita né? disposição. Agora, você falou uma coisa muito importante, que na arquitetura também ter vários recortes, vários desdobramentos, cada um no lugar, né? Então tem um arquiteto que faz de tudo, você é uma arquiteta completa. E a gente também sabe que existem algumas áreas da arquitetura que os profissionais preferem se especializar, não é? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nessa nossa edição, por exemplo, na nossa terceira edição, a gente tem 5 advogados, mas cada um no lugar. Né? Tem um de direito familiar, um de direito patrimonial, um de condominial, outro de sucessão, outro de contratos e registro de marca, e todos eles dentro do direito. Na arquitetura funciona também dessa forma? Então, a faculdade, assim como o direito, é uma só. Você tem pernas, né? Então você escolhe o nicho que você quer atuar. Por isso que tem a especialização, tem as pós, que é a busca, né? O detalhamento de interiores que a gente faz não é apresentado na faculdade com a riqueza que a gente entrega. É um projeto específico. Vai fazer uma casa, mas não faz o móvel. É como se fosse uma matéria eletiva. Então você escolhe se você quiser, se tiver dentro da sua grade. Tem faculdade que nem tem.
Então, tem muita gente às vezes que fala assim, eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso no escritório, no estágio. É justamente por isso. Por isso que eu falo que às vezes os anos de experiência que a gente adquire pós-faculdade é a sua maior realização, porque é onde você busca o conhecimento que você quer trabalhar. Perfeito, perfeito. Agora, falando em faculdade, a gente tem uma mestre doutora fera na nossa frente aqui, trazendo exatamente isso que a Flávia falou sobre algumas especializações não estarem dentro das matérias, né, dos semestres lá da faculdade. Hoje, as faculdades têm trazido personalização, assim, têm trazido especializações. Sim. Né? Sim. Como que funciona esse movimento dentro da Uniaselv? Que fica aqui, gente, ó, no 10º andar. Eu estou no 10º. Não, você está no 8º. Ela está no 10º, eu me perco. E aí é isso, eu acho que existe esse movimento, né? Sim. O que acontece? Por exemplo, a Flávia falou muito bem quando ela falou que na faculdade você aprende o geralzão, né? É igual administração, eu sou formada em administração. É uma profissão totalmente generalista. Eu não sou especialista em nada quando eu sou formada em administração. Mas aí eu vou lá na perninha RH, na perninha economia, na perninha contabilidade e por aí vai, logística. Então, as especializações, elas se dão por isso, porque você vai fazer um curso generalista, a arquitetura não é tão generalista quanto a administração, sim. Né? Mas assim, é onde você aprende o necessário para ser um arquiteto, para se titular um arquiteto, e posterior a isso, você vai ver onde é que você cabe. Eu me descobri no RH na metade da faculdade de administração. Então, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou brigar para ser. Mas tem gente que não, tem gente que ainda vai buscar, e aí entra o quê? Ana Mary Ventura. Né? Que aí a gente vai descobrir aí qual é a real vocação desse estudante, e onde é que a gente precisa, qual é o caminho que ele precisa trilhar para poder se tornar um profissional realizado e competente na área que ele escolheu ser. E eu vejo que muitas pessoas não vão pela vocação. Sim. Né? Cai no erro pelo dinheiro, aí não faz aquela coisa por amor, né? Exato. Você vê que não é o dom da pessoa, tá no automático. E às vezes até pela escolha dos pais, ou para seguir um movimento. Meu pai e minha mãe são advogados, eu também tenho que ser. A tradição, né? E aí usa aquela parte tradicionalista de ter que seguir os passos e no final, né, Feliz? Eu tenho uma cliente, excelente a Flávia falar isso. Eu tenho uma cliente, ela fez um processo comigo também de consultoria comercial, dona de um super negócio na cidade, psicóloga e advogada. Mas qual que era o sonho dela? Ser dançarina. Olha isso, e ela conversava comigo com lágrimas nos olhos, porque ela fez psicologia por causa da mãe e direito por causa do pai. E o pai ainda é dono de cartórios na cidade. Então ela se sentiu na obrigação de cumprir o sonho, né? Realizar o sonho de cada um deles, mas o dela ficou para depois. E aí eu lembro que dentro do nosso processo, eu orientei, a gente conversando, eu falei, cara, então não larga isso. Vai para a Tríade, que é uma escola de dança que tem aqui na nossa cidade, e faça aulas de dança. Gente, o primeiro convite de uma apresentação dela de dança, ela deu para mim. Que ela falou, Dai, você foi a pessoa, eu não imaginava como eu podia incluir na minha vida o meu sonho de realizar aquilo. E aí ela foi no meu escritório e falou, eu trouxe um presente para você. E aí era um par de convites para mim e pro meu marido, pra gente ir na primeira apresentação dela de dança, na Tríade. E aí na época eu falei a Tríade porque era a que eu conhecia. E ela fez, ou faz ainda, não eu tenho quase certeza que ela continua fazendo. Aula de dança e começou a fazer, ou seja, no final todo mundo saiu feliz dessa história, né? Mas não é isso numa máxima, né? Não, eu fiz, muitas pessoas não sabem, eu fiz direito antes de fazer arquitetura. Eu sou formada, entendeu? E você fez direito por quê? Por influência também, por não saber direito o que eu queria. E aí no final tá todo mundo indo para um lado, a gente acaba indo, né? Mas quando eu fiz vestibular, eu fiz pra UF, passei na UF. Meu pai não deixou fazer na época. Entendeu? Porque eu tinha que ir pra Niterói, aquela logística não funcionava dentro da cabeça dele. Mas eu passei pro Rio pra fazer direito e fui pro Rio. Então, quer dizer, os caminhos vão se fechando
por a gente achar que os pais, né, sabem o melhor pra gente, Sim. mas no dentro da gente tem uma frustração. Aí depois eu também terminei direito, comecei a fazer pós em direito, aqui em Campos. Abandonei tudo, voltei pro Rio, aí fui fazer. Pra terminar a sua arquitetura. Não, aí fui fazer, aí depois eu fiz arquitetura. Me formei aqui no primeiro ano da faculdade que teve aqui, eu me inscrevi e fiz. E é muito maravilhoso. Me realizei. E é muito maravilhoso ver você falando assim, porque a Ana Amélia deve lidar com essas divergências todo o tempo, né? Sim. Com o aluno que chega e fala, não sei qual curso eu quero fazer. Às vezes eles chegam ali, eles vêm com uma certeza tão grande, e quando você vai conversando com ele, não é nada daquilo. Mas você já pensou se você fizesse isso, como seria? Você já se imaginou? Um teste vocacional né? Sabe? E aí, assim, eles vão... Não, mas peraí, agora eu fiquei em dúvida. Não, dúvida não, vamos embora. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer para você não ter essa dúvida e ir na certa. Esse trabalho você faz aqui? Então, eu acabo fazendo. Eu acabo fazendo porque as meninas, elas acabam oferecendo meu trabalho de graça, entendeu? Então é bom divulgar, né? Então bom. tá aqui divulgando. Gente, ela faz, mas ela cobra. Mano, olha só, tô atendendo um rapaz ali, uma moça ali, mas sabe muito bem Ajuda o que aqui. quer. Entra, vem. E aí acaba sentando na minha frente, a gente conversa Fazendo e a esse gente chega na coisa. Eu acabo prestando meu serviço de mentoria de graça, mas. Na verdade, assim, que sorte que tem você, né? Graças a Porque Deus. tem outras faculdades que não tem que pessoas que empurram, levem para esse direcionamento, que dê essa orientação, e eles fazem nada daquilo, era só pra ter. Porque também não adianta, tá, gente? Ter o diploma e não exercer. Não, e a gente vê muito isso. Engraçado, Dai, que assim, as pessoas acham que por ser uma universidade EAD, eu só vou fazer as provas ali, pronto, acabou. Claro que Não é. Tem uma prova que é presencial e a gente monitora mas não pode utilizar o celular. Aí você vira as costas. Só que eles não sabem que você tá vendo pela câmera, né? Aí quando você vai sentar à sua mesa novamente, a mesma pessoa tá fazendo a mesma coisa. Aí eu volto direcionada, aí eu já não falo mais, né? Eu volto direcionada, eu passo por todo mundo, não vejo mais ninguém. Eu vou assim, ó. cega. Dá licença, quando você terminar, eu te devolvo. Ou, Sai da sala. desculpa, me dá aqui que eu vou cancelar a sua prova e você vai precisar reagendar, se tiver como você reagendar, ou então você vai ter que refazer a disciplina. E é lamentável, né? Porque Muito, é um são compromisso da adultos. pessoa com ela mesma, né? Exatamente. Foi até engraçado. O primeiro que aconteceu isso esse semestre, tadinho, ele ficou com tanta vergonha. Ele, puxa vida, Ana, pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha. Eu falei, que vergonha é a minha de dentro. Aí ele, por favor, me desculpa. Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Vamos fazer o seguinte, reagenda. Vai vir outra prova para você fazer, você vai fazer e tal. Agora, pelo amor de Deus, nunca mais. Ele, Deus me livre, a vergonha foi por um dia só. E Ana Mary, você enfrenta muito isso da questão da idade? Vou te dizer por que eu tô te perguntando. Ontem eu fui almoçar com minha família, com meu marido, com meu filho. Mais novo, né? Porque o mais velho é casado, enfim, tem minha neneca. E aí eu fui almoçar com os dois, né? Meu marido e meu filho mais novo. E aí, quando a gente chegou na fila do restaurante, a moça que estava na frente com os dois filhos e o marido era da sala do meu filho, da faculdade. Aí meu marido conhecia o marido dela. Eles começaram com ela, meu marido tá conversando com o seu. Esse rapaz é seu filho? É. Ele, nossa, ele é da minha sala na faculdade. Menina, ele deu um show essa semana. Aí falou isso pra mãe besta, né? Ele deu um show essa semana, porque a professora de anatomia perguntou um negócio, e ela fez uma pergunta tão grande, ele deu uma resposta assim, um tiro só. E nossa, até a professora ficou...
E ele não tava, ele atravessou pra ir no carro. Então ela falou só comigo sem ele. Aí eu ainda falei, ainda bem que ele não tá aqui, que eu não sabia se achar aqui. Aí ela foi e contou, nossa, mas ótimo, tá todo mundo marcando de na hora de prova, que foi em dupla, ele tem que estar no grupo, não sei o quê. E aí passou, aí a gente entrou. Ela entrou, né, porque aquele negócio de você ficar na fila esperando, e depois a gente entrou. Aí ele veio, falei, filho, aquela moça ali, ela te conhece da faculdade. Aí ele olhou, aí ele, mamãe, eu acho que eu sei que ela sim. Falei, então, ela falou de uma resposta. Ele, cara, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Falei pra ela, não fala na frente dele. Só que assim, dois mundos, por que eu puxei isso, né? Dois mundos completamente diferentes. Um garoto de 18 anos e uma mulher de, sei lá, 40 anos com os filhos. Pra mim isso não é problema nenhum, porque eu estudo a vida inteira. Eu tô saindo daqui pra estudar essa semana e nada disso pra mim é problema. Mas as pessoas se limitam a ganhar conhecimento por conta de ter passado da hora? Sim, a gente ouve muito isso, eu gostaria, eu queria, mas eu já tô muito velho pra isso. Já não dá mais pra já mim. Já não dá mais, eu não vou conseguir. E aí a gente tenta puxar e dizer assim, olha, você tá na hora, é essa a sua hora. A hora é essa. Entendeu? Não foi lá atrás, é agora. Esse é seu momento. E aí a gente tenta dar o suporte mais de perto, acompanhar mais, para você ver, a maioria, é engraçado que eu tenho um relacionamento muito intenso, você sabe disso, com os adolescentes, né? Eu e os meus adolescentes. Mas, por exemplo, aqui na Uniaselv, o pessoal que tem mais contato comigo, que tem mais, são os mais velhos. Então, porque eles se sentem acolhidos. Então, eu tive essa experiência. Eu fiz faculdade de Direito nova, né? Saí da escola e fui direto. Em uma outra realidade, Rio de Janeiro e tal. E depois, em um outro momento, fui fazer arquitetura. Dois extremos. Eu já tinha minha casa, já tinha montado minha casa. Minha visão, minha percepção de projeto seria completamente diferente. Eu viajaria. E o meu pé no chão na faculdade de arquitetura foi, sabe aquele projeto viável? Eu tenho aquele cliente imaginário que a gente fazia na faculdade. Você é real, né? Não, mas que eu tinha que fazer funcional. Porque se eu fizesse qualquer besteira ali, eu sabia. Não é viável, não é inexequível. Então, para que eu ia fazer aquilo? Sim. Entendeu? Então, para eu fazer um supermercado, eu sabia, porque eu já frequentava supermercado, já era da minha rotina. Uma casa, como que tinha que ser, despensa, sabe? Não era aquela coisa de filho mais, era aquela coisa de dona de casa. Então, eram dois extremos. Então, eu acho que eu aproveitei muito mais com a cabeça que eu fiz a arquitetura agora, já tem uns 15 anos. Agora tem 15 anos, por último. Que eu fiz por último, mas se eu tivesse feito naquela época, mesmo que meu mundo seria outro, minha visão, meus projetos seriam outros, completamente diferentes. Então, são os dois extremos que a gente maravilhoso, eu adoro vive, falar né? isso. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu já fiz esse curso. Quantas vezes você vai lá e oferece alguma coisa? Vamos falar de posicionamento de marca. Mas eu já fiz isso. Se você fizer de novo, você vai ter outra visão. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Eu falo assim, você já assistiu Titanic? Aí a pessoa fala, já assisti. Aí eu falo, quando você assistiu lá atrás, você viu de um jeito. Se você assistir Titanic hoje, você vai ver coisas que você não viu. Exato. Você vai entender frases que você não entendia. Você vai ver por um contexto, porque a evolução não foi do filme, foi sua. Quem evolui, né? Quando eu falo para as pessoas que eu tenho duas faculdades. Eu tenho faculdade de marketing e tenho faculdade de comércio. Publicidade, marketing, comércio. Quando eu falo para as pessoas que eu estou fazendo mestrado, alguma coisa dentro disso, mas você já não tem? Eu falo, não, mas para a visão que eu quero agora, eu preciso ir além. Sim. E às vezes as pessoas deixam de evoluir porque acreditam que já sabem de tudo, né? E na verdade a gente não sabe de nada, né? A gente vai morrer e não vai ver de tudo, né? segundo minha mãe. Você sabe que eu estou em sala de aula com adolescente. Eu vou numa vertente a outra, né? Eu vou, como dizem por aí, eu vou do luxo ao lixo com uma facilidade que só Deus. E hoje, até ano passado, eu dava aula numa instituição pública, né? Que era um contrato lá da FATEC e tal, com meus aluninhos maravilhosos, amava. Só que agora eu estou numa outra realidade, de uma escola particular. São dois mundos totalmente diferentes, da mesma idade. Mas são dois mundos
totalmente diferentes. E eu aprendo tanto com eles, você não tem noção. Ainda fala assim pra você, ó, corre atrás, você tá velha, hein? Corre atrás da Iata te pegar, vai te Sai, pegar. a Iata te pegar. A Iata vai te pegar, vai te consumir. Eu falei assim, pede a Iata pra fazer uma casa pra você, fora do seu gosto, vê se ela vai entender. É isso entendeu? aí. Então, quer dizer, eles acham que tudo é substituível de Não uma fala forma nada pra IA. que tem sentimento, Ó, né? Flávia, quando alguém falar isso pra você, você fala assim... Eu falo pega- até o perigo, porque o telefone agora escuta tudo, né? Tudo. Aí começa a aparecer um monte de Ô, coisa. Flávia, quando alguém falar da IA pra você, você fala assim, ó, pega a IA, fica olhando pra ela, deixa ela ler seu pensamento que você quer fazer. Porque a IA, ela só é competente com o comando que você dá. É, faz terapia. Tudo tem IA. Uhum. A IA nada mais é do que uma versão atualizada, aprimorada dos pedidos que você faz. Mas a partir do momento que você vai Técnico. pedindo... A partir do momento que você vai pedindo, ela vai entendendo cada vez mais o que você quer. Mas se você não pede nada, ela não faz nada. A IA só existe porque tem alguém para comandar. Né? A inteligência, a inteligência não é artificial, a inteligência é sua. Ela só faz o que você manda. E aí as pessoas ficam iludidas com IA, né? Totalmente. Ai, porque agora, esses dias um amigo me pediu um texto, um documento, e eu fui no meu bom e velho ChatGPT 4.0, coloquei lá o que eu queria, e eu não escrevo, eu falo, né? E meu marido fica assim, o que você tá falando com esse negócio o tempo inteiro? Eu falo. ChatGPT, faz pra mim uma coisa assim, assim. Eu queria que tivesse uma cara assim, como se eu estivesse pedindo pra você. E aí eu gosto, porque vem cada vez mais com a minha personalidade. Aí eu mandei. Aí ele virou e falou assim, ai, amiga, salva muito, né? Esses comandos de ChatGPT, de inteligência artificial. Falei, menino, como salva? Faz um texto aí e manda pra mim, pra eu poder ver como que ele vai mandar. Aí veio um pedacinho assim, ó, rapidinho fez. Aí eu mandei 3 folhas minhas assim. Falei, menina, é como pede, né? Porque... Quem pede é que tem o sucesso da resposta. Mas é. Aí a inteligência, ela deixa de ser artificial quando ela depende de uma pessoa que sabe ou que não sabe o que está pedindo do outro lado. É igual pergunta. Aí eu dei uma porradinha e saí, fui comprar um É cigarro. igual pergunta. E nem voltou mais, né? Foi comprar cigarro. Não é uma sacanagem. A pessoa acha. Igual o fotógrafo. Ah, o Jonathan colocou as câmeras aqui para funcionar. E, que bom, que qualidade de imagem boa, né? Imagem nada. E o que o cara faz para montar, para equalizar, para colocar o som? Ai, que máquina boa, hein? Precisa comprar uma máquina dessa para tirar uma foto. E a pessoa por trás clicando, gente. É um abuso, não é? É igual aquela foto que eu postei essa semana que você falou assim, adorei a foto, gente. Linda. Eu vou te mandar as outras, tá? Por favor, me manda. Mas eu acho até que é falta de respeito com o tempo que a gente despende pra fazer aquilo ali dar certo, né? Mas se Flávio, tô pau da vida. Ah, não fala mais assim com a minha amiga, não, hein? Diz que a IA vai pegar ela, não, hein? Que eu tô Aninha, me fala aqui uma coisa. A gente tá falando aqui do nosso momento professoral. Mas também tem o seu momento apresentadora de TV, né? Tem, Maravilhosa. não é que tem? Não é que tem? Conta um pouquinho pra gente. Eu já tive a honra, amor, de ser entrevistada por essa deusa. Desculpa, tá? Desculpa. Então, isso surgiu no final do ano passado por causa de uma entrevista que eu dei pra Uniaselv. E aí gostaram e falaram assim, convida ela para fazer um quadro no seu programa. Eu falei, mas eu? Mas por quê? Né? Porque a gente... por quê? Não, porque você fala sobre carreira, que não sei o quê, e para diversificar, para melhorar o programa, não sei o que. Eu falei, então, vamos. E aí agora eu estou lá, né? E agora eu estou apresentadora. Agora eu estou apresentadora. Flávia também sabe muito bem desse lugar, que ela também já foi apresentadora na Folha, né? Ela já apresentou... 3 anos. Ela já apresentou um programa lá também, há um tempo atrás. E, na verdade, são lugares necessários pra gente estar, né? A gente começou falando de marketing, né, Flavinha? E aí eu já aproveito esse ensejo para poder trazer a importância da comunicação bem feita, de um marketing de verdade. É a percepção de valor que você entrega, né? Exatamente. Para mim, foi um aprendizado muito bom. Na época, eu fui... Não tinha programa nenhum de arquitetura, não se falava de arquitetura. Sou o programa. Então, eu fiquei ali 3 anos, cobria os eventos, cobria Casa Cor, falava de arquitetura.
vários arquitetos hoje. Até eu estava conversando com um arquiteto que eu admiro muito, o Iago, e ele falou assim: Flávia, no meu estágio a gente ficava te vendo. Nossa, eu sou muito sua fã. Eu falei: que isso, menina? Achei lindo, eu peguei o depoimento dele uma vez. Aí eu falei assim: que legal. Ele falou: se você me ensinou muito. Eu falei assim: é tão importante, né, a gente ter esse retorno. Porque a gente dá o nosso conhecimento. Ali eu distribuía conhecimento, né? Porque é uma bagagem que a gente leva numa vida, na sala de aula a gente não consegue passar. Então ali eu tinha recurso de imagem, viajava, mostrava tal. E eles assimilaram aquilo e tiveram carinho comigo. Hoje, quem teve a oportunidade de ver, quem pegou no YouTube, né? Que tá no YouTube ainda, acompanhou essa trajetória, tem um carinho. Mas eu deixei meu legado. Eu tenho aquela parcela que eu falei assim... Asfaltou muito pra essa galera mais nova chegar, né? Asfaltou o espaço, né? Pavimentou o espaço. Aí hoje eu vejo... A gente estava falando questão de marketing, né? Sim. Muita cópia, tudo instagramável. Você vê aquela coisa, você pega o Instagram de arquitetura... vários profissionais, uma busca para entregar, vou aproveitar conteúdo, né? Vou aproveitar seu gancho para te fazer uma pergunta. Existem clientes que contratam pelo que vem e na hora ficou frustrado? Porque olha aquela coisa linda, né? Que a IA ajudou a fazer, que as fotos super editadas entregam, mas tem o real, né? Então, a IA, inclusive, está trabalhando nessa. Então, IA da gente de trabalho. Então, voltando para trabalhar. Porque o que acontece? O profissional tem o contato, nem que seja um projeto online, tem o contato com aquele cliente, presencial ou não, o cliente passa tudo que quer. Mas qual o repertório que ele tem? Muitas vezes são projetos 3D, não foram projetos executados, ou até foram, mas não tiveram. E está ali apresentado, renderizado, lindo, perfeito. Mas quando você recebe o seu, que você contratou, né? Você recebe o seu, você olha, tá lindo, mas isso aqui não vai funcionar para mim. Aí você pensa, será que a pessoa não falou o que queria? Ou a pessoa por trás, o profissional fez o que ele que era mais fácil para ele. Era mais fácil, que era que ia funcionar, por não ter uma bagagem, entendeu? Então isso tudo conta. Eu fico muito preocupada com essa entrega. Eu sempre falo, esquece você. Faz o que eu sempre falo. Pra quem trabalha comigo, eu falo, entrega o que a pessoa quer dentro das possibilidades. Qual é o seu budget, né? Quanto que você tem disponível para o seu projeto colocar ali, né? Não adianta eu fazer a pessoa quer uma recepção linda, luxo, mas o luxo é o que para você? Luxo é muita coisa ou é um minimalismo? É uma cadeira assinada? Que são as percepções de luxo que a gente entrega. Sim. Então você tem que conhecer muito bem. Eu tenho muito medo dessa entrega com um cliente que não é... que você não tá ali olho com olho, você não tá presencial, né? Que você não tem aquela intimidade. Sim. Eu sou da época quando o Dai falou assim, Flávia, é menos é mais, né? Eu sou essa que vou na sua casa, que eu quero saber como que você recebe, qual é a sua intimidade. Tem muita gente na sua casa, você gosta disso? Qual é o fluxo? Porque vai ser seu, tem que ser sua personalidade. Sim. Tem que ter aquele detalhe que você olha assim, nossa, adoro chegar aqui, é minha casa, minha cara, sabe? Ou é o meu consultório, nossa, eu chego... Não posso fazer um consultório só pra você frio, eu tenho que fazer com aquele aconchegante. Sabe? Que você chega, nossa, adoro chegar aqui. E falar pra recepcionista, oferece um cafezinho pra ela. Eu tenho esse trabalho. Eu falo isso para quem me contrata, entendeu? Nossa, dá esse tutorial eu todo? Falo, não é nem minha obrigação. Eu falei assim, você está vendendo, o seu trabalho, mas é o seu ser humano. É o ser humano que a pessoa quer, entendeu? Não, eu não vou chegar ali e falar assim, toma aqui, seu projeto aqui e tal, tchau. Eu não tenho obrigação nenhuma com você. E isso acontece muito, né? A gente tá falando, porque assim, hoje é em todas as profissões, né, Ana Amélia? Tem pessoas que dizem que fazem muito e na hora da entrega não é tanto daquele tamanho.
como mentores que vendem mentoria sem ter passado pelo processo, Sim. mentores que vendem produtividade sem ter produzido nada, gente que vende riqueza sem ser rico. Você Né? Isso é o que mais Esse acontece. trabalho que você faz de receber a pessoa, saber o que ele quer mesmo, profissional, é amor, é porque você quer o melhor pra ele. Sim, com Ali ele certeza. vai ficar, ele vai pedir orientação sua para futuros cursos, né? Perfeito. E esse é o meu papel. Eu sou amiga de todos os meus clientes, graças a Deus. A maioria volta e quer outro projeto. Porque sabe a maneira que eu entrego. E a Ana Mary conseguiu agora, com essa parte business visual, né, com a parte ainda no marketing, mostrando para as pessoas o que você faz, conseguir falar mais de carreira, Sim. mais das necessidades de um RH bem feito. RH também é gestão de pessoas, porque é lidar com as pessoas por trás dos negócios, né? Na verdade, o RH, quando eu estou em sala de aula falando sobre recrutamento e seleção, não, mas recursos humanos, eu costumo definir o recursos humanos da seguinte forma. São duas partes que se juntam. Uma parte eu amo e eu faço, eu vivo. A outra não me manda fazer porque eu não quero. Por quê? Eu tenho a parte do GP, que é a gestão de pessoas, e o DP, Departamento Pessoal. Me esquece, eu não quero fazer isso. Não me peça para fazer, porque eu não sei fazer. A parte administrativa da Eu administração. não vou fazer porque eu não gosto de fazer, eu acho aquilo monótono, eu acho aquilo chato. Admiro quem gosta e vai fazer para mim. E eu quero te contratar. Tá? Porque eu não vou fazer. Eu não gosto de número, eu não gosto de fechar folha de pagamento. Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu gosto, assim, de pegar aqueles currículos todos, receber aqueles currículos, verificar quais que estão de acordo com o perfil da vaga que eu estou oferecendo, passar aquela peneira ali, trazer os que eu preciso, e aí sim, começar um processo seletivo, fazer um treinamento com aquelas pessoas, fazer uma entrevista, é isso que eu gosto. É fazer avaliação de desempenho. Agora, não me peça para fazer folha de pagamento. Você gosta da parte de gestão de pessoas. Gestão, né? de pessoas. E aí, assim, recursos humanos, ela é uma fase de duas partes. Recursos humanos é uma cebola, né? Que você vai partir ao meio. A administração, no caso, é uma cebola, né? Porque você vai descascando ali, cada vez que você tira uma pétala, é uma função. É uma né? função diferente. E o RH, ele é dessa forma também. Aí você vem. A gestão de pessoas tem o quê? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho. Departamento pessoal tem o quê? Remuneração, admissão, remuneração e demissão. Ali são os 3 processos. Documental. É só documental. E isso não é comigo. Admissão e demissão até passa por mim, mas a parte administrativa, papel, financeiro, então... Não. Deus me livre. Eu gosto do dinheiro que entra na minha conta. E olhe lá. O máximo que eu administro é o que eu gasto, né? É o que eu falo, muitas vezes a gente tem que ter uma visão macro, né? Mas você tem que focar, ser boa no micro. Então... Conhecer, a gente conhece tudo, mas que a gente tem que fazer tudo. Não precisa, nem deve. Porque você não é bom em tudo. Não tem que delegar. E eu acho que a gente consegue dar o melhor da gente pro que a gente mais ama fazer. Sim. Eu até entendo que as profissões, que são os profissionais que são mais generalistas, eles até precisam fazer um pouquinho de cada coisa, porque todo mundo precisa pagar a conta, né? Mas quando você consegue pegar uma especialidade, lidar com ela e se aprofundar cada vez mais, eu acho que isso faz o negócio ficar cada vez maior. Com certeza. Né? Agora, Flavinha, quais que são as especificações para fazer arquitetura para clínica? Está sendo uma das suas maiores prioridades, né? Nesse momento, assim, eu tenho visto você colocando muito clínica, consultório. Então, o que acontece? Todo mundo tem um porquê, né? Minha família trabalha, meu pai sempre trabalhou fornecendo suprimento para o hospital. Entendeu? Equipamento, montando. Então, eu tive acesso, por exemplo, a engenheiros que montavam rede de oxigênio. Então, aquela coisa. Então, eu chegava e falava, nossa, isso é legal, né? Encantado. Então, aquela sementinha vai
indiretamente vai sendo construído na nossa cabeça. Sim. E vai chegando um momento que você desperta e fala assim, olha só, eu acho que pode ser interessante. Ninguém sabe sobre isso, entendeu? Aí eu comecei a estudar e a pandemia me mostrou uma necessidade que eu estava em um lugar completamente diferente, porque eu estava em Vitória. As exigências de lá eram completamente diferentes daqui. Eu falei, ué, como assim se a norma é uma só? É no Brasil, né? Então tinha que ser assim. Mas lá em Campos não faz assim, não. Aí eu comecei com o recurso do online, eu comecei falei assim, não, mas aqui em São Paulo é assim. Precisa disso. Eu falei, ué, então vamos estudar. Então eu comecei a buscar e ser crítica. Infelizmente, aí eu chegava, nossa, eu sempre adorei esse consultório, achei lindo, mas ele é todo errado. Tão fofa, né? Tão fofinha pra falar pro amigo que não tá legal. Entendeu? Aí eu falei assim, tá, mas funciona pra ele, mas a vigilância não passa aqui, né? Porque tá tudo errado. Porque se passar, porque também é uma coisa da sua especialidade porque aí a gente, aí eu tenho que ter muito jogo de cintura, intimidade com o profissional e ele confiar em mim, para eu testar e falar assim, olha, não pode ser assim, a gente tem que adequar a norma, isso aqui tá errado, isso aí você põe em risco a saúde do seu paciente. E aí, com jeitinho, a gente vai mostrando e ele vendo que a gente domina, né? Então, se passa a credibilidade, não, vamos fazer o certo. Tem gente que fala, não, eu vou fazer assim. E às vezes gasta-se menos fazendo certo do que esperando uma vigilância ou um órgão desse aparecer, né? É difícil você ver um profissional hoje que dá um tiro no escuro, entendeu? Eles querem, estão mesmo contratando um arquiteto, eles estão achando que estão contratando um arquiteto que sabe fazer. Só que isso não é uma disciplina que não tem na faculdade. É mais uma vez a especialização, né? E assim, você quer fazer um quarto, você tem um filho, você sabe como seu filho gosta, você sabe como que é fazer um quarto gostoso. Agora você fazer uma coisa técnica, uma coisa que tem uma exigência por trás, que você vai ser cobrado, que você pode ser multado. Então, você precisa fazer o que é certo, não só o que você gosta, né? Entendeu? Aí quando eu fiz posto, né? Aí, exigência de posto de combustível, por exemplo, eu fiquei assim, nossa, como que é isso? Eu não sabia. Então, eu tive como fosse um mentor, uma pessoa que sabia muito mais que eu para me ensinar, para eu replicar aquele posto, né? Aí era mais fácil, mas na área médica, eu não tive ninguém por trás. Eu tive que buscar em outro estado. Essa bagagem em outro estado. Para me despertar, entendeu? Então, é o amor, é aquela coisa que só veio porque tive uma infância que remeteu, aquela coisa afetiva. De repente, você vai trabalhar em uma área que você, nem sabia, tal. Agora aqui, deixa eu falar uma coisa pra gente finalizar. Tem um histórico, né? Pra gente finalizar com chave de ouro. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente está aqui com 2 premiadas do Prêmio UBIS Melhores do Ano. Por que eu tô falando isso? Porque essa é a primeira edição pós-Prêmio Melhores do Ano. A gente não teve uma premiação, a gente não teve uma edição entre dezembro e março. Essa é a nossa primeira edição do ano de 2025. E aí, essas mulheres lindas, premiadas, merecedoras, que fazem o movimento, cada uma do seu espaço acontecer, são U-Business, tá? São mulheres U-Business, Woman Business, que fazem esse movimento acontecer. Me fala, Ana Mary, como que tá essa coisa linda lá na sua prateleira? Tá. Porque na casa da minha arquiteta preferida eu já sei que deve estar. Não, mas eu não levei nem pra casa. Mentira, tá aqui. Aqui não, tá aqui em cima. Eu também fico aqui babando o tempo inteiro. Tá aqui em cima, porque todo mundo que chega já dá de
Entendeu? E aí, detalhe, a gente tá concorrendo de novo, tá nos finalistas do PEG da Unicel, de novo. Ano passado a gente ganhou, lembra? Uau, Ganhamos lembro. o Sudeste, agora nós estamos no finalista de novo. Aí tive que fazer um novo vídeo, é lógico, botei lá e falei, olha, ganhei. Cara, é tão gostoso, o reconhecimento é tão gostoso, né, Flavinha? Então, e serve de incentivo, né? Pra você Sim. buscar ser sempre melhor cada vez mais, né? Eu acho que reconhecimento, incentivo, saber que as pessoas estão te olhando com um olhar que você merece de reconhecimento não é um presente qualquer, meus amores, vocês estão entendendo. É uma peça muito diferenciada, é de uma artista plástica, Vivian Chiabai, que fica no Espírito Santo. A Vivian já fez peças para a galera da Petrobras, pro Papa, pra Alcione, Zeca Pagodinho. Se entrar lá na rede social dela, ela só trabalha com gente incrível porque todas as peças são personalizadas. E eu quis muito trazer essa personalização para dentro da UBIS. Primeiro porque a UBIS é diferenciada e segundo porque as pessoas que estão nela merecem esse cuidado. Então, tê-las aqui, duas profissionais reconhecidas, duas profissionais diferenciadas, duas mulheres que, como bem disse a Flávia, que é arquiteta, que estuda, que faz pós, que é mãe, que é esposa, que tem casa, né? E a Ana Mary também com todas as funções. Eu acho que é isso que faz a gente seguir, né? Saber que tem tanta gente à nossa volta e que a gente soma tanto a tudo isso que a gente faz todos os dias, né, minha amiga? É verdade. E aí, às vezes, é verdade, pesa. Por ser muita coisa mesmo. Porque às vezes pesa, sabe? Né? Você sentiu o peso, né? É verdade. É verdade. Aí, pegando o gancho, eu falei assim, eu ouvi uma matéria esses dias que me fez a reflexão. Essa Mulher Maravilha do tempo atual entra em burnout. Eu vi isso também. Porque o peso, a cobrança é tão grande, a exigência da gente, né, para uma entrega que seja sempre superior, ninguém vê. É verdade. Tirou a capa pra lavar da ruim, né? Verdade, é péssimo. É sempre assim. Esses dias a gente estava conversando na minha casa, eu sou a única mulher da minha casa, né? Agora tem Helena, mas ela ainda não pode dividir essas questões comigo, ela só tem 10 meses. Mas eu sou a única mulher da minha casa. E tem uma parte, por mais que eu divida as funções na minha casa com meu marido e com meu filho, a gente divide, né? Um faz uma coisa, outro faz outra. Ainda assim não é o que você faria, porque tem o nosso olhar, né, mais refinado, mais cuidadoso. Mas ainda assim eu sou muito grata de saber que eles estão dispostos a trocarem, a dividir isso comigo. Tem tanta gente que não tem, né? Uma mulher muito sábia, que não está entre nós mais, me falou uma frase, e era a frase dela que eu vou carregar para a vida: o cansaço do cérebro é invisível. Então, exatamente. Então é aquela coisa, você não pode nem julgar o que o outro passa, o que o outro vive, o que o outro está te entregando, porque se ele te entregou aquilo, porque dentro das possibilidades dele era aquilo que ele podia entregar. É verdade. E é o que você acabou de falar, o burnout ele é um reflexo. O cansaço do cérebro é invisível, mas o corpo responde, né? Como diz, tem um livro que chama O Corpo Fala, né? E o nosso corpo responde na dor na lombar, responde na dor de cabeça, responde em tantos lugares. Às vezes a gente amanhece com uma vontade louca de chorar e nem tá na TPM ainda. Não, mas essa vontade de chorar, meu Deus. Às vezes você manda uma mensagem, não responde, a pessoa fala assim, nossa, não respondeu. Meu Deus. Gente, é o tempo, eu não tô podendo. Não posso, exatamente. E a cobrança em cima da gente é muito grande. Por exemplo, se eu não entro dentro do polo aqui sorrindo, né? Nossa, como a Ana Maria é grossa. Olha só. Gente, mas eu dei bom dia, eu só não... né? Hoje não é esse dia, Hoje não é né? esse dia. Mas não, eu não posso fazer isso. E não é com as pessoas que me conhecem, não. Porque as meninas, elas me entendem no olhar. Mas os próprios alunos. Se eu passar e falar assim, oi, bom dia. Nossa, na média hoje não tá boa, não. Mas a gente sabe que isso é natural, né? Inclusive as pessoas entenderem cada uma o seu tempo, né? Tem dia que não é o meu dia, tem dia que não é o seu. Porque nós somos seres humanos, exatamente, né, mas às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que o tempo todo nós somos a Mulher Maravilha. E nem toda hora eu sou a Mulher Maravilha. Eu tô na Diana mesmo e tá tudo bem. Quem diz que a gente quer ser Mulher Maravilha? Não é. Às vezes colocam a gente nesse lugar, né? Às vezes a gente nem quer. Às vezes a gente nem quer. Bom, mas é em respeito a essas mulheres maravilhosas, é em respeito a
a essas certezas que a gente tem de que a gente está sempre entregando o que a gente pode, é que eu agradeço imensamente mais uma vez um episódio, uma edição linda de vocês junto da UBIS, mostrando competência, força, resiliência, porque ser mulher é de fato ser resiliente. E eu quero agradecer muito mais uma vez a presença de vocês, dizer que a UBIS ama vocês. Nós que agradecemos, vou falar em nosso Pode nome, falar, nós, eu só porque- vou assinar embaixo. Então, e ver o sucesso da UBIS também, né? Crescendo. E é um comentário que a gente estava aqui, como que a UBIS está bonita, né? Tá linda, não tá? Cada dia você coloca a mão, qualidade, impressão, você não deixa nada a desejar para as tops. É uma busca muito especial, mas o respeito e a qualidade é toda para quem tá dentro, né? Às vezes as pessoas dizem, oxe, mas você fez assim. Não, é para quem tá Nossa, é do interior, né? É uma revista do interior e é de graça, né? E é de graça. É de graça. As pessoas têm a possibilidade de ter tantos empresários, tantos empreendedores, tantas histórias, né? Porque para quem olha só como imagem tem um significado, para quem olha como conteúdo tem outro. E a ideia é essa, a ideia é atender todo mundo e fazer vocês continuarem aqui com a gente. Obrigada, meninas. Beijo Nós que grande, agradecemos. tá? Ó, beijo grande e até o nosso próximo episódio. Não perde, hein? A gente tá esperando você.